Queridos irmãos, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. São Tiago, capítulo 2, versículo 17. A obra de cada um se manifestará. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus está em São Mateus, capítulo 5, versículo 16. Quando uma centésima parte do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo o mal. Em razão disso, traze tu mesmo a edificação da bondade e da luz. Não somente a tua palavra e a tua bolsa, mas, acima de tudo, a tua fé e o teu coração. Lembra-te de que a redenção do mundo principiou não na queda do orgulho político e racial do Império Romano, mas no amor, na humildade, no serviço e na coragem de Jesus, o nosso divino Mestre e Senhor. Traze a tua alma às tarefas do bem e estarás fazendo o melhor. Não te encarceres nas impressões do ontem e nem te amedrontes à frente do amanhã. Hoje é o nosso dia de começar. Como aprendizes do Evangelho, portanto, cumpre-nos indagar a própria consciência. Que tenho executado na vida como aplicação das bênçãos de Deus? Alma querida e boa, bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Espírito Simeão, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Disse Jesus: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Alma querida, um viajante, ao percorrer país longínquo, chegou às margens de um extenso lago que lhe era forçoso atravessar. Um barqueiro ofereceu-se para transportá-lo. O bote em que devia ser feita a viagem era provido de 2 remos. Num deles estava gravada a palavra fé,
e no outro se lia boas obras. Indagou o viajante por curiosidade a razão daquelas originais denominações dadas aos remos. O barqueiro respondeu, tomando o remo chamado fé, e remando com toda a força. Ele foi remando com toda a força. O barco começou a dar voltas sem sair do lugar. Em seguida, tomou o remo boas obras e remou com violência. Eis novamente o barco girando em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o barqueiro, empunhando os 2 remos, remou com eles simultaneamente. E o barco, impelido de ambos os bordos, singrou ligeiro às águas do lago, chegando em breve tempo ao seu destino. E o barqueiro disse ao viajante: esse porto denomina-se evolução ou salvação. É preciso que a fé seja coadjuvada pelas boas obras para que possamos alcançá-lo. A fé é uma virtude sobrenatural pela qual cremos em Deus e temos como certo tudo o que Ele nos revelou. Sem a verdadeira fé, ninguém pode se salvar. Mas a fé por si só não basta. Se bastasse, muitos pecadores obstinados se salvariam porque dizem crer em Deus. Malbataram nos diz que Deus falou pela boca de São Tiago. A fé sem obras é morta. E que a fé por si só não pode dar a salvação. E que não basta dizer Senhor, Senhor meu, Deus, Deus meu, e será salvo. Mas sim aquele que fizer a vontade dele. Em todos os escaninhos do mundo, a influência cristã significa solidariedade, cultura, mensagem de entendimento e bálsamo de perdão. A obra maior do Evangelho, porém, é o aperfeiçoamento da criatura. Quando a criatura lhe assimila os princípios de reforma e elevação. A alma ligada a Cristo é flama renovadora atuando no chão, embora vivendo na luz do amor. Amor, letra maiúscula, não é? O Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração, e somente aperfeiçoando
os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Não duvidemos, estendamos os braços à dor e a diminuamos quanto pudermos os gritos do sofrimento em torno de nós. Cada hora e cada dia, busquemos aperfeiçoar o próprio espírito à prática dos ensinamentos do Cristo, nosso mestre e modelo a ser seguido. Deixemos que as mãos sábias de Jesus nos tomem o coração, aprimorando-nos os impulsos, e ainda mesmo que nos pareça a existência terrestre um império de tribulações, guardemos a certeza de que o Cristo em nós é a obra maior a que será justo aspirarmos no campo da redenção. Jesus, com a referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o amor tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Peçamos, pois, ao Cristo a força precisa para a superação de nossas próprias fraquezas, na convicção de que, aperfeiçoando com sinceridade a nós mesmos diante do mundo, Ele, pela redenção da humanidade, fará brilhantemente o resto. Cada pequenina realização é um tijolo simbólico assentado na edificação a que fomos admitidos. O diálogo com a criança, insuflando-lhe pensamentos de compreensão e generosidade, uma frase de bom ânimo para com os amigos ameaçados pelo esmorecimento, a migalha moedada com que se atenua a aflição ou a penúria de alguém, o amparo ao doente. Qualquer desses recursos são tijolos de paz e amor, na concretização do reino do bem. Recordemos-nos agora de uma fábula de Esopo que nos diz que certa vez o sol, o mau vento do norte, entraram a discutir para saber qual dos dois era mais forte. Muito tempo altercavam até que decidiram experimentar as forças num viajante que nesse momento cavalgava pela estrada fora. Olá, disse o vento, vou lançar-me sobre ele
e, num instante, arranco-lhe o casacão. Eis o que aconteceu. O vento soprou com toda a violência, e quanto mais se esforçava, mais se protegia o viajante, resmungando contra a fúria do vento, andando para diante. O vento enfureceu-se e cobriu de neve o próprio homem. Amaldiçoando aquele vendaval, o cavaleiro enfiou os braços nas mangas da veste, apertou-a contra o peito e afivelou-a na cintura. Então o sol, vendo o desastre do seu rival, sorriu, apareceu atrás das nuvens, derramou seus raios, secou a terra e, ao mesmo tempo, aqueceu e enxugou o pobre viajante, já quase gelado. Este, tendo sentido o calor dos raios solares, animou-se, abençoou o sol e despiu seu casaco, dobrando-o e atando-o à garupa da cela. Vê, disse o sol ao vento maldoso, né? Vê agora que com brandura e bondade se pode fazer mais do que com violência e maldade. Quem, na verdade, resistirá à força imensa da brandura e da bondade? A força, o saber, a beleza não fazem sem a bondade conquistas duráveis no domínio das almas. O homem inclina-se perante o talento, mas só se ajoelha diante da bondade. A bondade proporciona a alegria mais fecunda da vida. Sofreis a injustiça de uma criatura má? Perdoai-me, a fim de que não hajam dois maus. Não serás julgado ou julgada, alma querida e boa, pelo muito que souberes, mas pelo bem que fizeres. Se amares, serás uma criatura amada. Se servires, serás, da mesma maneira, servido ou servida. Se te portares bem para com os outros, convém que os outros se comportem bem para contigo. Mas bem-aventurado é aquele que verdadeiramente ama e não exige ser amado. Bem-aventurado é o que serve e que não pretende ser servido. Não importa que a ventania da discórdia esteja rugindo em torno de nós. O importante será erguer o coração e as mãos, a palavra e a atitude para construir. Para construir, são necessários o quê? Amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. A vida feliz é construída na consciência tranquila com a bênção do amor. Com o amor, estimularemos mais amor. Com a humildade, geraremos mais humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Alma querida e boa, atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento,
Porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz em nosso caminho, será sempre salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Mais uma história, porque nós gostamos muito realmente de histórias, porque calam mais em nós, não é verdade? Então, conta-se que o homem tinha 3 amigos. A todos dedicava grande interesse e não os esquecia um só momento. Certo dia, o homem foi chamado a comparecer ao tribunal perante o juiz. Assustado e inseguro de que poderia lhe acontecer, procurou o primeiro amigo e lhe pediu auxílio. Mas este respondeu: de nada posso fazer em teu favor, a não ser pagar as despesas da tua viagem. O homem então recorreu ao segundo amigo, que lhe disse: ora, só posso levar-te, meu caro amigo, até a porta do tribunal. Então apelou o homem para o último amigo que lhe restava. O terceiro amigo atendeu sem hesitar ao pedido do homem, o acompanhou até a presença do juiz e se esforçou com dedicação e carinho pela sua absolvição. Agora, eu pergunto, quem são esses 3 amigos do homem? Bom, primeiro é o dinheiro. Segundo, a família. Terceiro, as boas ações. Quando o homem é chamado ao tribunal da espiritualidade, o dinheiro não o acompanha, certo? Você pode ter a maior conta bancária aqui na Terra, mas ele não te acompanha na espiritualidade. Não compra a espiritualidade. A família. A família o leva até o cemitério. Mas as boas ações vão com ele até o superior ou o supremo julgador. Ninguém espera milagres depois da morte. Na terra ou além da terra, cada pessoa somente dispõe em si e fora de si da cultura e do merecimento que edificou. Nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Por isso, iniciemos as boas obras, arquitetemos um mundo melhor, idealizemos a paz, comecemos o trabalho da nossa redenção para que o trabalho de comunhão com o Mestre realize em nós a sua obra gloriosa. E a fé perfeita e divina, por tesouro inalienável, brilhará conosco, definitivamente incorporada à nossa vida e ao nosso coração. Alma generosa, querida, boa, melhoremos o mundo ao redor de nós, aperfeiçoando a nós mesmos. Conscientizemo-nos de que, depois das tarefas executadas aqui na Terra, possuiremos tão somente a extensão e a quantidade de céu, letra maiúscula, que houvermos edificado dentro de nós. O que é que você acha? Né? Então, cuidemos do nosso futuro, porque o nosso futuro não é aqui na Terra. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos que voltar para a espiritualidade.
Então, façamos aqui o melhor, conquistemos o melhor. Pensemos, o meu futuro é a espiritualidade. Então, eu tenho que ter a moeda corrente lá, a caridade, a fraternidade, as boas obras. Aquilo que nós fizemos aqui na Terra de bom, nos levará para um lugar melhor. Mas o que fizermos de negativo e de ruim, o que vai acontecer? Bem, cada um dará a sua resposta. Então, façamos essa nossa live, né? Essa nossa live está no Facebook, Núcleo Assistencial Joana, com 2 N's, de Ângeles de Botucatu. Tá? Consultemos, então, o nosso Facebook e vamos nos deparar com uma escadaria, né? Então, adiantemos mais um pouquinho e você vai se encontrar conosco, que realizamos esta live com muito amor, com muito carinho. E, sinceramente, nós estudando. Nós não estamos falando, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso aqui tudo é estudo para nós, para mim, né? Então, vamos melhorar. Eu acredito que nós merecemos esta oportunidade que a espiritualidade nos está oferecendo. E não se esqueça, não é? 3882-6373 e 3882-4500, sempre o socorro, quando, na hora de dormir, ou na hora que você estiver em dúvida, tiver um problema, procure esses 2 telefones e sempre uma voz amiga vai te consolar, vai te ajudar. Bem? Muito bem. Agora, então, fiquemos com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, com a mensagem um tanto mais. Preparemos-nos para ouvir, porque é a nossa prece final. Deus abençoe. Desejamos uma excelente semana. Até sempre. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato, mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta
enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais.